Tá tranquilo. Ó, a galera chegou aqui já mandando um abraço. Mano, beijo, Bruno, A coraçãozinho. Dalcia é uma querida. Bruno Pulis, nosso especialista. Boa noite, boa noite. Ó, Bruno é incrível, super acessível. Literalmente, né? Tudum. Não entendi. Ó, tem fã do Pulis aqui. A Vitória. Marisa, Mentoriza chegou. E vamos lá para as perguntas. Eu já tenho uma pergunta aqui que você explicou, inclusive, no meio, né? A Isabel Mendes queria saber da experiência do Bruno com a sua dupla. Como vocês trabalham, como vocês separam os testes. Então, como eu tinha comentado anteriormente, Isa, eu faço os testes com a minha par. Então, assim, todos os testes que a gente faz junto. Primeiro porque eu acho mais fácil e eu acho que fica mais completo também, dá mais uma questão de completude no que a gente está desenvolvendo, né? Como eu fico com ela numa chamada de áudio o dia inteiro, então essa comunicação fica muito mais simples de testar. A gente testa junto, às vezes é até engraçado, porque às vezes eu estou conversando com ela, aí tem o leitor de tela lendo a tela, e aí fica 3 vozes ao mesmo tempo. Nossa! É uma loucura, mas assim, se acostuma, tá? A gente acostuma. Mas aí a gente separa, a gente faz essa separação que eu disse, né, dos testes visuais e não visuais, porém, eu ajudo ela bastante nos testes não visuais. Muitas das vezes ela fala assim, tem um negócio estranho aqui, ô Pulis, que eu não estou entendendo o que é. Aí se eu estiver executando um outro teste, eu vou lá, ajudo ela, falo, não, essa tela aqui é um botão, isso aqui é um botão. Mas não está aparecendo o botão. Então é bug. Entendeu? Então aí é bem casadinho, assim, é como se fosse um pair programming mesmo, mas só que a gente, na verdade, é um pair testing, né? E a gente vai fazendo esse pareamento de teste, tanto de web quanto de mobile, né? E também a análise do protótipo das telas, ela faz junto comigo. Eu descrevo a tela para ela, falo, olha, aqui a gente vai ter um botão que ele vai ter o nome de voltar, aí depois eu vou ter um título que vai chamar XPTO, e aí eu vou descrever na tela para ela, entendeu? E aí, por exemplo, se eu tenho um componente de select lá, eu falo, olha, esse componente vai ser um select, quando eu clico nele, ele vai ter que abrir as opções, e eu vou descrevendo isso, e aí ela vai compreendendo o que a gente tem para testar, né? E depois, quando a gente sai dessa reunião, a gente geralmente faz as modelagens dos testes. Com isso em mente, a gente já consegue, João, criar os casos, os cenários de teste, né? Quando eu tenho ali um teste mais sucinto, que seria só validar um trecho da tela, então os casos vão diminuir consideravelmente. Agora, se eu tenho um fluxo muito grande, eu vou ter muitos casos, né, para testar. Então, uma pergunta aqui, nessa mesma linha, eu vou adiantar aqui para poder casar com a resposta. Uhum, sim. Nesse caso, você trabalha em par porque é melhor para criar cenários e ter uma visão diferente, ou porque é essencial esse trabalho em par para esse tipo de teste? São as duas coisas. Primeiro que a gente não pode garantir acessibilidade sem não ter uma pessoa com deficiência no processo, porque nada mais justo de incluir a pessoa que tem uma, uma deficiência para ela validar aquilo ali, porque, por exemplo, para a gente que enxerga, a tela tá bonitinha ali, tem um botão, beleza, tem a aparência de um botão, ok. Mas se como foi desenvolvido esse botão, ele não aparentar como um botão para o leitor de tela, a experiência se compromete demais. E às vezes tudo pode estar certinho. Está lá 100% testado, validado, mas a experiência de alguém que possui deficiência, ela é muito rica, porque ela vai te trazer um prisma totalmente diferente e a gente vai acabar saindo da caixinha, né? Que a gente sempre tem ali, que às vezes assim, pegar, validar, testar, abrir o bug, beleza, pronto. Mas quando você tem esse viés da pessoa, faz total diferença, né? Do como que E ela deixa, interage com o conteúdo, tá, entendeu? deixa eu te fazer uma pergunta específica do que você falou aí. Uhum, Me surgiu a curiosidade aqui de quem é totalmente leigo nesse assunto. uhum.
A única coisa de acessibilidade que eu já testei na vida é o checklist de usabilidade. Eu tenho algumas coisas lá de links, de Aham. texto, tamanho de texto e tudo mais. E aí me veio uma perguntinha, que eu até já me deparei com isso no dia a dia. Faz diferença o botão ser o formato daquela caixinha quadradinho ou ser apenas o link clicável, o texto Assim, clicável? Faz o que que diferença para você disse para uma pessoa que utiliza a leitor de tela, pessoa, por para a exemplo? ferramenta que lê? E normalmente a ferramenta vai ser ou button ou A, com Uhum. uma É, classe BTN lá, por exemplo. aham. Tratando do contexto web, né, que a gente tem a tag button e a tag A, o leitor de tela, se. Aí isso aí vai depender muito de quem desenvolver, tá, João? Porque tem uns caras que fazem umas gambiarra maluca que não dá para entender. O cara marca um link aí fala que ele tem que se comportar como um botão. E aí depois ele marca um botão e fala que ele tem que se comportar como um link. Tem umas coisas muito bizarras que acontecem por aí. Que você fala assim, cara, não tem lógica, a pessoa não sabe HTML. E é um problema muito crítico que a gente tem hoje, que eu posso afirmar que a gente não tem um problema de acessibilidade na internet, a gente tem problema de HTML mal escrito. Ah, A verdade é essa. Mas o que acontece? O link, quando você cria lá um link bonitinho, certinho, o leitor de tela vai entrar e vai ler. Ele dá foco no link e fala link. Quando é um botão, ele vai pegar a semântica do elemento, que é um botão, e ele vai ler botão. Entendeu? Agora existe uma diferença de quando usar os dois. Link é para quando você precisa de fazer uma ancoragem numa one page, que eu tenho que clicar no link ali para uma sessão, ou ele tem que sair da página. A gente usa especificamente para esses cenários. É de ancoragem e de linkar documento, que é o princípio que ele foi criado. O button, quando é o caso que eu vou usar botão? Quando eu tenho um formulário, eu preciso de enviar alguma coisa, eu posso usar a tag button mesmo, ou um input type button, ou quando eu quero abrir uma modal. Mas por que abrir uma modal com button? Porque a finalidade do botão ali é ele ativar um componente que está escondido e exibir esse componente. É unicamente isso. Eu não vou direcionar ele para uma outra página e nem vou fazer ancoragem de nenhum elemento. Então a diferença básica é isso. Link, ele te direciona para algum lugar e button, ele vai fazer uma ação específica. e eu vou te falar que eu já fiz coisa errada. Mas obrigado. Mas Obrigado. acontece, acontece. Nossa, eu já usei muito A para. Tem página que eu nunca usei botão, eu só usava o A com a classe Tem BTN. muita página, por exemplo, que a gente põe assim A e um hashtag nele, né? Um link vazio. Aí Isso, tem uma guideline da WCAG que fala disso. Não pode ter link vazio. E aí isso né? seria um bug de acessibilidade, entendeu? Normalmente, Porque normalmente ele fica lá porque tá esperando aparecer um link um dia. você quer ver um exemplo que acontece muito isso? É quando você tem um menu de hambúrguer, e aí você clica, ele vai abrir as opções, né? Isso, isso. Geralmente, o que o pessoal faz? Eles não Fica com o link colocam. vazio. Aí o que acontece? O leitor vai ler assim, link. Mas link do quê? O que eu posso fazer aqui? Eu posso clicar? Ele lê o Alt, Nas imagens, sim. Ele nos lê o links out. não. Não. O atributo correto para usar No em title. link é o title, mas Ah, tem o muita title gente que ele usa ele de forma errada. O title ele é complemento de um link. Se o link está escrito assim, inscreva-se no evento, eu não vou colocar dentro do title, inscreva-se no evento. Porque o leitor de tela ele vai ler de forma duplicada isso. ele vai ler o subscribe lá e vai ler o texto mesmo e vai ler Isso. o título, as duas vezes. Aí o que poderia fazer? O link chamar Nossa, já inscreva-se, fiz errado já. inscreva-se, inscreva-se no evento e no title sobre programação e qualidade de software. E aí ele vai Faz se todo sentido. complementar, entendeu? Outra pergunta aqui. Polis, tem alguma ferramenta similar para leitura de tela web lá no mobile? Sim, a gente tem, ô Peterson, muito boa essa pergunta. A gente tem dois
leitores de telas nativos, tá? Quando a gente usa o Android, a gente tem o Talkback, que ele já vem instalado no Android. Se ele não tiver, é só baixar o pacote de acessibilidade da Google. E no iOS, a gente tem o VoiceOver, que ele é nativo. Então, a gente tem esses dois leitores de telas que são nativos dos smartphones, né? Então, para mobile, são esses dois que a gente usa, né? Existem outros, mas o que a gente recomenda são esses dois, pelo fato de ser nativo, pelo fato das próprias empresas que desenvolvem os sistemas operacionais utilizarem ele, a gente tem mais confiança, né? Sempre vai ter uma solução Xing Ling aí, alternativa chinesa, que os caras vão fazer alguma coisa, né? Mas a gente recomenda os dois, Talkback e VoiceOver. Muito bom. E na sua opinião, é entrega garantida um visual? Eu acho que eu estou lendo errado. É entrega Não, tá certo. garantida um visual validar acessibilidade? Boa essa pergunta, hein, Paulo? Agora você me apertou. Mas vamos lá. Eu acho que não é uma entrega 100% garantida, porque pessoas visuais, elas têm uma compreensão de uso muito mais, assim, clara. E para pessoas que possuem alguma deficiência, um não visual, por exemplo, a tela pode estar linda, maravilhosa. Tá lá tudo bonita, com os elementos todos certinhos, mas ela, estruturalmente, o código dela está todo zoneado. Porque se a gente tratar em HTML, se você colocar qualquer coisa lá, abrir uma tag e fechar outra, ele vai renderizar. Mas aí é uma coisa que acontece muito, e é assim, é batata para isso acontecer. Uma página que o conteúdo dela todo é em português. E aí o filho de Deus que está desenvolvendo, ele vai lá e coloca lá na tag HTML o atributo lang e coloca assim, olha, vai ser em inglês. O que acontece? O leitor de tela, ele entra naquela tela, ele vai identificar que o texto, que a língua que foi atribuída é inglês, mas só que o conteúdo tem em português. Aí você lembra, João, aquela propaganda do Joel Santana falando inglês? Uhum. É a mesma coisa com o leitor de tela. Behind to the left. O leitor de tela, ele vai ficar paranoico, porque ele vai ler com o sotaque inglês, palavras em português. E aí, assim, é isso que eu estou falando. A experiência é muito mais minuciosa. E eu também costumo falar que a acessibilidade mora nos detalhes. É igual a gente tem aquele ditado, né, que o diabo mora nos detalhes. A acessibilidade mora nos detalhes. É um detalhezinho que você muda que faz toda a diferença. Eu já peguei, por exemplo, para validar um site, a página toda em português e o alt da página escrito em alemão. E aí o leitor externo, na hora que foi ler aquilo ali, ele ficou maluco. Aí ele tomou uma cerveja antes. Tomou uma cerveja antes, uma cerveja quente da Bavária, né? E aí ficou doidão. Cara, e tem mais algumas perguntas aqui. A Victoria Haupt, não sei se eu falei certo, eu devo ter falado errado. Existe alguma heurística focada em testes de acessibilidade? Olha o grande Júlio de Lima colocando filhos aí para o mundo. Exatamente. Ela desenvolveu uma heurística aí que eu tô sabendo, a maldade. Ah, então eu vou fazer propaganda para ela. Já bota aí que nós faz propaganda. O que acontece, Vic? Eu não conheço alguma heurística focada em acessibilidade. Eu posso procurar depois e trazer. Mas tem uma heurística que o Júlio criou, que eu esqueci como é que é o nome dela agora. É uma última que ele criou, que a Alterface. Na Alterface que o Júlio criou, ele tem um aspecto lá dessa heurística que ele valida a acessibilidade sem perceber. E acontece muito isso. Teste automatizado, outros testes na área de qualidade de software. Enquanto você está garantindo um aspecto, você está garantindo acessibilidade também. Mas só que a gente não percebe isso, né? E aí o trabalho do QA de acessibilidade, ele é o quê? Ele é focado só nas questões de acessibilidade. Mas se eu estivesse trabalhando como um funcional, fazendo validação, por exemplo, fazendo um teste end-to-end para varrer uma tela, eu poderia usar um teste de acessibilidade para identificar se os componentes estão com contraste.
Entendeu? Eu também te amo, Marlon. Obrigado pelo carinho, viu? Então, assim, a gente consegue validar algumas coisas sem perceber que está validando a acessibilidade. Mas quando você começa a ter essa visão mais ampla de que não é só eu pegar ali, criar um cenário de teste e executar ele, que tem muita coisa por trás, aí começa o mundo se abrir. E eu costumo falar que teste de acessibilidade é um mundo de possibilidades, é um mundo de teste totalmente diferente do que a gente viu em outras atuações do QA, né? Isso aí, e também mais uma outra pergunta muito massa aqui também, ó. Como nós como QAs, podemos incluir esse tipo de teste no nosso processo para levar para o time, o PO, o outro QA, mostrar a importância disso. Entendi. Muito boa essa pergunta. Primeiro ponto, eu vou tentar dividir ela em pontos. Fazer em tópicos aqui que eu acho que eu vou. Acho que eu vou ser mais feliz falando em tópicos. Primeiro tópico, a gente tem que ter dados e fatos. Isso é uma coisa muito importante para ter uma fundamentação teórica. Porque tem muita empresa que você vai comentar, isso já aconteceu comigo, de falar assim, teste de acessibilidade, as pessoas rirem da sua cara, falar assim, quem usa isso? Cego não vai usar o nosso site, não. Já falaram isso comigo. E aí, assim, você tem que ter jogo de cintura, respirar, porque o preconceito e a falta de informação das pessoas é uma coisa absurda. Então, primeiro a gente tem que trabalhar com dados e fatos. Como assim? Pegar as estatísticas brasileiras, igual eu falei, do censo do IBGE de 2010, o Web para Todos com a Big Data Corp, eles fazem uma pesquisa anual de todos os sites brasileiros, os mais acessados. Saiu em fevereiro, se eu não me engano, desse ano, a pesquisa desse ano, que informa que é uma calamidade que dos websites brasileiros, menos de 1% dos sites são acessíveis. Você tem noção do que menos de 1% é 0,7% de sites e aplicações são acessíveis no Brasil? E aí também a gente tem o segundo ponto, né? O primeiro ponto com dados e fatos, procurar essas referências que são oficiais. O segundo tópico, a gente tentar compreender o ramo que a gente atua, né? A empresa que você atua, se for de um setor financeiro, a gente pode mostrar as legislações acerca de acessibilidade, que é a LBI. Que a LBI, no artigo 64, fala que todo site que é desenvolvido no território nacional, privado ou público, que ele tenha representação comercial aqui, ou seja desenvolvido aqui, ele tem que cumprir as diretrizes internacionais de acessibilidade. Quando eu estou falando isso, eu estou falando sobre a nossa amiga WCAG. Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque se as empresas não cumprirem a legislação, ela é passível de tomar uma multa do Ministério Público. Chama TAC, que é Termo de Ajustamento de Conduta. E aí essa multa, ela não é barata. Ela é bem cara e bem salgada. Aqui no Brasil, infelizmente, a legislação não funciona como deveria funcionar, mas, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem cases de sucesso. Domino's simplesmente falou que não queria um usuário cego entrou no site da Domino's e queria pedir uma pizza. Ele não conseguiu. Ele abriu uma ação judicial e a Domino's ficou temando com ele que não ia fazer o site acessível. Final das contas, depois de um processo bem longo e extenso, a Domino's tomou um prejuízo violento. Um outro caso que aconteceu, Beyoncé, né? Beyoncé é uma cantora famosa e tal. No site dela, uma fã dela queria comprar um CD. E adivinha, ela era cega. Ela não conseguiu comprar o CD pelo site. A Beyoncé também tomou um processo por conta de que ela estava colocando informações que não são acessíveis para todas as pessoas. Então a gente tem esses vieses. E aí a gente também tem que entender como é que é o grau de maturidade das pessoas. Esse seria o terceiro ponto, o grau de maturidade do assunto acessibilidade. É um assunto que é maduro ou um assunto que ninguém sabe nada? Se for um assunto que ninguém sabe nada, aí qual seria a estratégia? Promover
como se fosse um comitê com diversas áreas da empresa. Pega um UX, pega um design, pega um QA, pega um desenvolvedor e um PO, e um cara de conteúdo. Junta esse pessoal e fala assim, olha, essa feature aqui, vamos tentar fazer acessível? E aí você vai ter ali, vai ter como você medir e ver qual que é o grau de dificuldade das pessoas. E aí você consegue produzir alguma coisa. Eu sempre parto desse princípio. Eu vou primeiro por dados e fatos, apresento, mostro as estatísticas, mostro que não é uma coisa que tem poucas pessoas, que existe um mito em acessibilidade que a galera acha que, mas ninguém vai usar. Não, é só 45 milhões de pessoas que não vão usar o seu aplicativo. É só 45 milhões de pessoas que têm um poder de compra de quase $1 trilhão. Isso aí é uma estatística da ONU, se eu não me engano. O poder aquisitivo de compra das pessoas com deficiência é de $1 trilhão. Então, é um público assim que não gosta de comprar as coisas, não gosta de consumir conteúdo, não gosta de assinar uma Netflix, não gosta de comprar em algum site de e-commerce. Então, são algumas questões. A coisa mais importante que a gente tem que ter em mente, que é a acessibilidade, ela é cultural. Não é um negócio de pegar, eu vou testar aqui e pronto, acabou. Por quê? Se antes do teste a gente não pensa em acessibilidade, a gente não vai onerar o QA ali que está fazendo teste de acessibilidade, que isso é loucura, isso é sandice. É como se fosse assim, eu pegar uma casa toda remendada e no final querer ela limpa, ela bonitinha, né? Aquele velho desenho de engenharia de software, né? O cara pede um carro, aí no final a gente entrega um pneu com uma corda. É a mesma coisa com acessibilidade. E como que você acha que pode trazer mais qualidade em acessibilidade em uma startup, que normalmente, ou uma empresa pequena, que vai lá, a gente só tem 5, 10 pessoas, não tem... Normalmente o CEO é o PO, normalmente todo mundo tem um monte de função ali. Multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Isso. Bom, aí a gente tem que analisar o contexto, né, João? Tudo a gente depende, para falar de acessibilidade ou de qualquer coisa, do contexto. Dado que é um time pequeno, um time enxuto, eu sei que, por exemplo, a Vic está fazendo um trabalho bem legal onde ela trabalha, que ela fez essa estratégia, juntou a galera e falou, vamos estudar a WCAG. Então, eles pegam uma guideline dela e debruça ali naquilo e fica estudando durante uma semana. Por exemplo, a 1.1.1, que fala sobre textos alternativos, que é para você colocar texto alt nas imagens, né? E aí o pessoal começa a estudar isso. É criar pequenos labs para fazer isso. Porque aí você vai começar a criar consciência nas pessoas. E eu falo, quando você cria essa consciência e a pessoa entende a importância disso, por que também eu tenho muito isso? Porque eu tenho 11 graus de miopia. Se eu tiro meu óculos, já era, eu não enxergo nada. Eu tenho um problema muito grande, e se tem algum designer aqui, me perdoa o que eu vou falar, tá? Mas me dá um ódio no coração de quando tem um fundo branco e um cinza clarinho, e aí a criatura acha que eu vou conseguir ler. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entrar no código-fonte e colocar a fonte do site toda em preto. Agora, imagina se uma pessoa não tem esse conhecimento, ela simplesmente sabe o que ela vai fazer, meu querido? Ela vai fechar o site e vai embora. Ela vai embora. E existe uma coisa de vantagem competitiva, João, muito interessante em acessibilidade, que as pessoas já estão tão calejadas e tão machucadas porque não encontram nada acessível, nada correto, que quando encontram recomenda para Deus e o mundo. Então, vamos pegar esse cenário aí da startup. Pô, tem aqui uma startup que vende, sei lá, um novo refrigerante no mercado aí que está explodindo. É uma pessoa cega, entra e consegue comprar ali o refrigerante que ela quer. Cara, a felicidade que essa pessoa vai ter e acessibilidade nada mais é, pessoal, do que dar autonomia para as pessoas com deficiência. Não é ela ficar dependendo dos outros para fazer as coisas. Ela consegue fazer. A barreira, quem cria a barreira somos nós que desenvolvemos, que validamos as coisas. Por falta de atenção, por falta de cuidado e por muitas das vezes nem imaginar que exista isso, né? Mas assim, quando a gente tem essa vantagem competitiva de fazer correto,
a gente consegue atrair mais cliente. Né? A gente consegue pegar, por exemplo, aconteceu numa empresa que eu trabalhava, João, tinha uma funcionalidade que o cara não estava conseguindo acessar. E eu lembro disso até hoje, eu estava andando no corredor, voltando assim, tranquilo, fui pegar um café, sentar na minha mesa. Me cataram no setor de atendimento, que eu achei, pô, aconteceu alguma coisa muito séria aqui, porque o povo estava desesperado. E aí o cara não conseguia. E aí eu falei assim, não, beleza, eu vou olhar ali. E aí a gente fez uma solução que ele conseguia entrar nessa funcionalidade. E o que foi muito legal e o que fez assim, eu chorei nesse dia, porque o cara falou assim, cara, eu não estava conseguindo, o pessoal do suporte foi muito atencioso comigo, mas vocês estão fazendo uma coisa que nenhum dos seus concorrentes fazem. E eu sou psicólogo numa associação de cegos aqui no sul do país, eu vou recomendar para todo mundo a aplicação que vocês trabalham. Então, olha o impacto, quando você impacta uma pessoa e o que, que isso pode gerar, né? Para o negócio, para a experiência humana, para outros aspectos, né? É uma coisa que, assim, se a gente começar a parar para pensar nisso, você vai ver que vai fazer muito mais sentido as coisas. Muito mais. Polis, como que é especialista em aule? Acessibilidade, isso é uma sigla de accessibility. Aí, sempre É? quando vocês verem essa sigla, é acessibilidade, é porque dentro, entre a letra A e a Y, tem 11 letras. É americano querendo fazer Ah, mais que uma legal. sigla para a gente decorar. I11Y, eu não sei. A11Y. Quando você detecta bugs, apenas reporta ou já passa os caminhos das pedras para o fix? Marlon, isso depende muito. Porque o que acontece? Eu posso descrever um bug e falar para o desenvolvedor assim, olha, nesse componente você tem que tratar esse elemento aqui. Eu posso fazer isso. Mas como também eu posso falar para ele, olha, infringiu a regra 131 da WCAG, que é sobre a semântica dos elementos. E aí o cara vai falar assim, tá, mas o que eu tenho que fazer? E aí, assim, vai depender muito do desenvolvedor. Porque tem desenvolvedor que procura, aí vai depender muito do perfil de quem corrigir. Eu procuro fazer um reporte de bug lindo, maravilhoso, mostrando evidência, colocando os passos para reprodução, tudo aquilo bonitinho do jeito que a gente fala. Mas se for algo muito específico e muito assim, que eu estou vendo que o dev ele está penando para corrigir aquilo ali, eu tento dar um auxílio, mas não de ficar fazendo pair programme com ele. Eu tento mandar um link e falar assim, cara, dá uma olhada nesse link aqui que tem uma informação aqui que eu acho que vai te ajudar. Porque o porquê disso, né? É que eu parto do princípio que quando a gente está na faculdade, se aprende HTML, a gente tem que saber as coisas corretas e usar as coisas corretas. Um dos problemas aí que eu vi aqui no chat, eu não lembro quem falou, que a gente tem que é gritante, é o uso de atributo área para tudo quanto é canto. E assim, é uma coisa que não pode usar, gente. A primeira regra, a regra de ouro de área, é não utilize área. Por quê? Ele é usado em casos específicos, em casos onde a gente não tem semântica no elemento. E aí, assim, todo mundo usa, achando que está fazendo bonito, mas só que está errado. Porque a gente pode trocar semântica do elemento, pode fazer piorar mais a navegação do que ela já é. Então é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. É exatamente isso que a Isabel falou. Marlon, eu simpatizo com a área, cara, eu gosto, mas tem que usar na forma correta. Eu já vi, por exemplo, gente colocando assim, título, role, título, que eu estou falando que ele tem que se comportar como um título. Semanticamente ele já é um título. Para que eu estou fazendo isso? Eu já fiz Exato, muito Marlon. isso. Mas aquela questão, a maioria desses problemas é de desconhecimento. Por quê? É. Quem é desenvolvedor não está preocupado em escrever um HTML bonito, infelizmente. A gente se preocupa mais com o aspecto funcional, pegar o JavaScript ali, codar, fazer bonitinho, fazer com classe, com ECMAScript 6 e com tudo que precisa de ser feito, mas esquece que se você tirar o seu CSS, se você tirar o seu JavaScript e deixar o seu HTML,
é isso que o Google vai ler. E você sabe Então, quem é um... Pode falar. você até falou o ponto que eu queria te perguntar, porque eu fazia isso, e se você reparar no próprio site For All Tests, no Aprendendo a Testar, tem, Aham. que eu fiz lá, é porque ajuda no SEO do Google. Sim, mas aí o que que acontece? Como é que funciona o área? É bom que eu explique Não, o assim. área não, tipo, eu colocar o título e a descrição, o texto lá. Não é Aham. repetir duas vezes. É, mas aí o que acontece? Isso tem os seus ônus e tem os bônus, né? O ônus é que você vai estar trazendo informação repetida e isso não vai contribuir para semântica nenhuma do seu site e vai comprometer a experiência de navegação das pessoas, né? E Uhum. aí, hoje o Google ele prioriza sites que têm acessibilidade. Não é à toa que ele criou o Lighthouse, que tem aquele negócio lá de acessibilidade do Lighthouse. O algoritmo ele pontua também por conta dessa questão de acessibilidade. E você quer ver um cara que é bilionário e usa tecnologia assistiva? Nosso querido amigo Google, que nada mais é que ele é um robozinho, que ele vai ler o conteúdo do seu site, se está semanticamente correto, e aí ele vai ranquear de acordo com a semântica. Tem como você manipular a semântica? Tem. Mas a gente tem sempre optar pelo que já existe. A área a gente usa só para quando não temos recurso. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples assim. Sabe aqueles componentes de accordion, quando você clica, ele abre e fecha? Uhum. Então, esse componente, ele por definição, ele não tem um status de expandido e contraído. Então a gente usa um atributo área para falar para ele assim, ó, área expanded false, que vai ser ele no caso quando ele está fechado. E quando eu Tem uma clico, ele vai classe ser... que a gente usa, que é o Collapsed. Mas aí você está manipulando com uma classe, CSS. É. Mas você não está dando semântica para o elemento, do estado dele, né? Porque o componente em si, ele tem que ter estado. Aberto, Uhum. fechado, expandido ou não expandido. E aí é uma coisa legal, João. Quando a gente usa esse área expanded lá, na hora que eu foco com o leitor de tela, ele vai falar assim, botão recolhido, por exemplo, minhas ações. Cliquei, botão expandido. Então, ele vai me dar sonoramente o que está acontecendo. Então, a pessoa tem noção de, eu abri o componente, posso acessar as informações ali. E eu fechei ele. Então, você tem esses controles de estado, você tem, por exemplo, um modo às vezes você tem, quando você finaliza um cadastro e aperta em confirmar, ele aparece aqueles tooltipzinhos em cima falando assim, cadastro realizado com sucesso. Tem um atributo área que você coloca, que é o área, se eu não me engano, polite, que quando você faz isso, você terminou de preencher o form e clicou em Enter, o leitor de tela foca nessa mensagem. Se a gente não colocar isso, essa mensagem nem vai ser exibida para a pessoa que utiliza o leitor de tela. Então, a forma de interagir com o conteúdo, ela é muito dinâmica. E aí, eles criaram essa especificação do área justamente para isso, para onde que não tem, eles colocarem essas coisas para estender essa semântica dos componentes, né? E aí, por desconhecimento, o pessoal usa a torta direita achando que está fazendo bonito, mas só que, cara, não é Ah. assim. E surgiu aqui uma heurística do Pulis. Press all the buttons. User interface precisa ser validada sempre. Lupa para aproximar. Interface importa muito. Software precisa ser acessível. Ah, Aí, ó, o Wagner Lima agora criou a heurística Pulis. heurística de Pulis. Muito Já bom. temos aí, ó. Muito bom. Eu vou até Ai, anotar isso aqui, cara. Muito bom. anota, tira um print aí, ó. Já manda uma galera aqui. Ó, tem um grupo, ó. Vitória Halp falou que. Agora mudou o Halp, né? Você viu? Era. É. Agora é Halp. É, hora certa, aí ela vai. Ou então ela vai ficar me xingando eternamente. O grupo de estudos 100 dias de WCAG tem sido essencial para o aprendizado das diretrizes. E uma coisa também que é interessante da gente comentar sobre a WCAG é que ela é grande.
E não é de um dia para a noite que eu não sei todas. Se você falar assim, o que é esse aqui? Eu tenho que olhar. Então, é uma coisa que a gente tem que sempre estar ali olhando, documentando. Tadinha da área. Tá aparecendo Inclusive, uns comentários aí que a galera tá fazendo. eu fiz uma talk uma vez que eu coloquei a foto da área Stark e eu estava falando sobre atributo área e foi muito legal. Então, Paula, aí é uma coisa que você, como QA, eu acho que você é QA, se não for, também você pode ajudar o seu coleguinha, mostrar para ele a documentação do Mozilla Develop Network, famosa MDN, fala, filhote, estuda aqui, ó. Cara, uma coisa que me ajuda muito é porque eu faço tudo que eu faço é HTML, tudo que eu testo, tudo que eu faço é no Mozilla Firefox Developer Quantum. E Aham. ele, em tudo que você vai testar, tem a opção lá de acessibilidade. Ele mostra tudo que é para você ajustar lá na Sim, ferramenta de desenvolvedor dele. o Google Chrome também tem algumas coisas bem interessantes. Ele tem uma, uma árvore de acessibilidade. Você consegue colocar outros recursos de acessibilidade lá. Por exemplo, eu vi recentemente a tabulação dos elementos, como que ele vai focando, qual que é o primeiro elemento que ele foca e qual que é o último que ele vai focar, entendeu? Então, tem umas coisinhas bem legais, assim, bem interessante. Vamos para uma última pergunta, galera. Mandem aí mais algumas que a gente vai selecionar uma última pergunta. E agora eu vou fazer um merchanzinho para vocês que estão aí. Mandei em alguns grupos a nova paródia do mundo dos testes. Essa paródia, ela viralizou nos grupos de WhatsApp somente com o áudio, mas era para ser lançada agora, não tinha o vídeo. Eu vou botar aqui para vocês verem um pouquinho, e aí, enquanto a gente seleciona a última pergunta aqui, vocês vão ouvir um pouquinho. Não é aqui no canal For All Test, é lá no meu canal pessoal, N. João Júnior, que lá tem as várias paródias de testes. E a paródia dessa vez é a Ilusão Buglândia, que é uma paródia da música Ilusão Cracolândia. Nosso grande João Lucas, olha lá a fotinha desse lindão, com sua voz exuberante, cantou essa para nós, lá no Testcast. A grande parceria da For All Test com o Testcast. E aí, opa, eu acho que não veio com áudio. Deixa eu botar o áudio aqui. Aí, vocês... É um merchanzinho, né? Tem que fazer um merchanzinho também, né? Que, pra vocês ajudar, né? Fazer uns... Ih, eu fechei tudo. Para vocês se inscreverem lá no canal pessoal também. Lá tem outras coisas que não precisa de ver também, que não presta. Mas é o desafogo do dia a dia. Lá tem as paródias da área de teste. Então, acaba que é muito engraçado. Compartilhar áudio. Agora foi, olha lá. Vamos ouvir um pouquinho dessa música. Para aqueles que querem fugir da qualidade, cuidado com o código que vai quebrar. Porque depois que te tira o ambiente, o que sobra é só o bug. Enquanto o pipe não falha e a ilusão da cobertura valer mais que ouro, vários incidentes vai passar e a Buglândia tá lotada de dev novo. Já que já falhou tudo no Jenkins, então fique bem ciente que os devs são viciados em codar. Vários bugs que ficou pendente e que nunca vai pra frente, e o pior não priorizou pra consertar. Os que tá brabo, chapa quente, testou back, front-end e agora tá cansado de testar. Se o dev não pensa lá na frente, roda sem os... E o restante, vocês acessem lá, Ilusão Buglândia, para assistir. Cara, foi muito divertido. E eu introduzi vários personagens. Desde o primeiro, a paródia inicial da área de... A primeira paródia da área de testes. Esse tester sou eu. Tá o cara... A mesma roupinha. É a mesma roupinha do cara lá de 2013. É a mesmo carinha cantando uma parte desse vídeo aí.
Muito, muito massa. Muito bom. Ô, E João, galera, oi, você falou de uma última pergunta aqui. Eu posso escolher uma? com certeza. É uma da Isabel Mendes, que ela fala assim: as ferramentas milagrosas vão substituir os que haja acessibilidade? Olha, Isso já aqui pegou. é polêmico, mais polêmico do que polêmico. Existem umas ferramentas agora no mercado que eles falam basicamente para as empresas: olha, coloca essa linha de código aqui no seu site e voilá, seu site está acessível. Tem várias empresas grandes no mundo e aqui também no Brasil que estão sendo ludibriadas por essas empresas mau caráteres que estão fazendo isso. Por quê? Em nenhum momento no processo de acessibilidade uma ferramenta vai trazer uma solução milagrosa. Não existe isso. É a mesma coisa quando a gente fala assim, a pessoa fala tem que testar tudo. Vamos validar 100% de tudo. Não existe isso. A gente tem que selecionar os testes que fazem sentido e os testes que têm mais importância para o negócio. Né? A gente não vai sair automatizando end-to-end todas as telas de uma aplicação. Aí não vai existir pipeline que aguente. Né? Então, assim, não acredito que vai substituir os QAs de acessibilidade, porque a experiência, como eu estou falando aqui, é uma experiência humana e não é uma experiência automatizada. Aquilo ali é o que a gente fala, que é acessibilidade para inglês ver. É só para falar que tem e falar que é bonitinho. Uma dessas coisas é quando você tem um site e você coloca lá, falando que o botãozinho de zoom, né, de mais e de menos. Isso aí o próprio browser tem. Você dá um Ctrl mais, ele aumenta a tela. Dá zoom. Ctrl menos é nativo do browser. Então não tem porquê de fazer. E o grande problema é que essas empresas que vendem essas ferramentas milagrosas, existe uma lista na internet que eu fiz questão de assinar, é uma lista internacional de especialistas em acessibilidade, que eu faço parte de um grupo internacional de pessoas que trabalham com acessibilidade, que eles não recomendam veementemente, que isso aí está estragando a web. É uma solução, digamos, prática, rápida e simples, né? Que te dá uma promessa muito grande. É igual alguns cursos que a gente tem por aí que vendem N ilusões e na hora que você faz não é nada daquilo que o cara te vendeu. Então, assim, não vai substituir. A gente vai ter um trabalho gigantesco e enorme para desconvencer as empresas de não utilizar essas plataformas, essas soluções mágicas, porque as pessoas têm que entender, a acessibilidade tem que fazer parte do processo de desenvolvimento, não é só na etapa de validação, nem na etapa de desenvolvimento. Se o conteúdo que o UX-Writer escreveu não está acessível, não vai adiantar de nada, o dev faz tudo bonitinho aqui, na hora que é injetado o conteúdo, já era a experiência acessível da questão. Por isso que a gente sempre fala, né? Acessibilidade é cultura. Como a gente tem cultura DevOps, tem cultura de QA, né? O QA ágil dentro do time, né? Como ser um testador ágil, né? A gente também tem que pensar nisso. Como ser um testador ágil e ter uma cultura de acessibilidade dentro disso aí. Eu acho que é isso. Quanto ao grupo aí, Davi, que eu acho que ele é privado lá da empresa, mas a gente pode criar um grupo aí, fazer umas mentorias aí, quem sabe. Jogando a ideia aí, quem quiser me chama no privado aí, que a gente desembola isso aí. Já tem a galera querendo esse grupo aí já. Já parte aí para fazer grupo A11Y. Não tem é só accessibility. Eu ainda não entendi esse 11, o 11, por que eles botaram o 11? O 11 é porque tem 11 letras entre a letra Então, A e a letra Y, entendeu? É verdade. Mas não tem o som de... Massa demais, já cria o grupo aí. Porque, assim, tem essa palavra em inglês, ela pode ser lida como ally, de aliado, né? Então, é o termo acessibilidade agora e já aliado, ajudou. entendeu? Uhum. Aí é mais Bom por questão demais. disso mesmo. Olha lá, ó, a galera já tá, olha lá, já tá virando grupo já, ó. Ally BR.
Bora, eu vou criar aqui. Lembra aí a galera do seu repositório do GitHub, do GitLab lá. Eu vou mandar aqui. Manda aí no chat para a gente poder ticar. E, galera, foi isso daí. Muito obrigado por vocês terem participado. Manda aqui. Por vocês terem participado conosco aqui dessa grandiosa gravação maravilhosa. E fiquem atentos aí para as próximas gravações, tá? A gente já tem mais uma essa semana, que outra vez mais um especialista, a gente vai falar sobre o cargo analista de performance, que é algo também que muita gente não conhece. A gente vê muito na área, muito falar de teoria, mas o dia a dia a gente vai descobrir essa semana. Como a gente descobriu hoje do analista de acessibilidade, mas esse vídeo a gente vai subir para o ar só daqui a um tempinho. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. E um abraço, pessoal. Não se esquece de se inscrever aí nos nossos canais, no canal, dá uma compartilhada. E um abraço a todos. Valeu, pessoal. Muito obrigado aí por tudo. Todas. Um abração. Obrigado. Abraço. Até mais. Falou.